A gente continua com esse assunto sobre o debate de ontem entre Donald Trump e Joe Biden, mas para isso agora eu converso com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, que vai nos ajudar a entender o cenário eleitoral norte-americano à noite de ontem, também que é bastante decisiva. Boa tarde, professor. Obrigada por conversar com a gente aqui no Jovem Pan agora. Boa tarde. Professor, bom, o debate foi bastante tumultuado, como a Mariana Janjá, como nossa repórter trouxe, uma pesquisa mostrou que 69% dos entrevistados se sentiram irritados com o debate e apenas 17% se sentiram informados. E aí, professora, a internet não perdoa. Teve meme, teve gente dizendo, fazendo análise, que o debate entre os dois foi briga de família no Natal. Então, professora, explica pra gente como que foi o debate, mas principalmente por que tanta gente teve essa percepção de que foi um evento assim bastante confuso. Realmente foi confuso, né? A percepção foi correta. Mas, na verdade, já era um pouco do que a gente esperava, né? A gente não esperava que seria um debate propositivo, como acabou não sendo, né? Se a gente for analisar efetivamente o que cada um dos candidatos propõe para uma futura gestão do Trump ou para uma nova gestão do Biden, a gente vai verificar que pouco foi delineado nesse sentido, né? Houve ali, na verdade, um grande embate, e essa questão da confusão também é muito decorrente de uma própria postura, uma forma como o Trump, que é um grande comunicador, já teve até programa de televisão, ele articulou-se ali para desconstruir qualquer tipo, né, de construção, qualquer tipo de ideia que o Joe Biden prepararia ou preparasse tanto para responder às questões, como principalmente para trazer pontos difíceis, né, para o Trump responder a questão do imposto de renda, a nomeação da nova juíza para a Suprema Corte, enfim, aqueles aspectos, o coronavírus, né, o Covid, a gente já sabia de vários aspectos, vários desafios que Donald Trump teria. E o Donald Trump, de uma forma muito bem pensada, na lógica aí de como ele, como comunicador, ele faz, e de uma personalidade muito assertiva, muito direta, ele procurou tumultuar um pouco a construção de qualquer ideia que colocasse em saia justa, né? Então, teve esse aspecto do Trump, mas teve também já uma postura do Biden chegar ali totalmente armado para, obviamente, atacar o Donald Trump, que é aquele que, apesar de não estar na predileção nas pesquisas, ainda é quem ocupa o poder, a Casa Branca, tendo grandes chances aí de reconstruir sua candidatura. Então, não foi efetivamente um debate informativo ou de construção de ideias. Foi um debate de embates, de combates entre os dois. Professor, você levantou algumas questões que foram abordadas ontem no debate, mas eu quero te perguntar sobre questões como coronavírus, racismo, violência policial. Qual foi a narrativa de Trump e Biden acerca desses temas que são muito importantes, sensíveis e que está calibrando até a tendência de voto dos eleitores norte-americanos nesse momento? No caso do coronavírus, o Joe Biden cobrou muito do Donald Trump por conta das numerosas mortes, né? O país que lidera o número de mortes, né? E o que o Donald Trump procurou apresentar, primeiro, foi o ineditismo dessa pandemia. Ela começou com muitas dúvidas sobre tratamento, sobre como lidar com a pandemia, e também contrapôs alguns dos argumentos do Biden, apresentando que até mesmo o Partido Democrata, no primeiro momento, não defendia o confinamento. Então, Donald Trump foi muito cobrado, né, dessa quantidade enorme de mortes, mas tentou mostrar que agiu e que as mortes seriam muito mais numerosas se não houvesse um tratamento que foi oferecido a toda a população, mesmo, né, com a grande quantidade de contaminados. Então, nós tivemos ali um embate realmente muito forte em relação a isso, mas eu acredito que Donald Trump conseguiu apresentar também posições, não estou dizendo aqui se são as melhores ou não, mas contraposições. Eu acho que ele foi preparado, né, com bons argumentos, pelo menos por uma contraposição, já que é o grande fator que tem trazido o seu desgaste esse ano. Se a gente analisasse o ano passado, ou até mesmo no começo desse ano, Donald Trump seria o favorito, né? Os resultados das pesquisas seriam o contrário do que tem sido agora. A conta mesmo pesada para sua gestão tem sido
o coronavírus. As questões de embates raciais também são questões importantes, mas elas são questões históricas, né? A gente tem, infelizmente, um racismo estruturado na cultura americana, né? Nós tivemos alguns passos importantes na história dos Estados Unidos, principalmente ali no final dos anos 60, começo dos anos 70 do século passado, com uma mudança legislativa importante, né, que acabou com a segregação, a separação de direitos diferentes para negros e brancos. Mas a partir de então, a evolução foi muito pequena, e a gente até entende por quê. Uma coisa é você identificar um problema estrutural que era legislativo nos Estados Unidos de divisão de negros e brancos e acabar com isso, como já foi tarde, já se acabou. Outra coisa é você mudar uma postura da sociedade, né, que infelizmente, né, ela tem uma grande parte da sociedade, uma parte da sociedade tem posições preconceituosas. É mais difícil tratar essa questão, é mais desafiador. E Donald Trump procurou mostrar que vai continuar investindo na polícia, né, mas no sentido de garantir a lei e a ordem, né, que são lemas que ele usa muito fortemente. E quando ele devolveu para Joe Biden se ele tiraria os investimentos, ele até conseguiu ali também contornar muito bem, né, dizendo que vai manter os investimentos, mas que não só lei e ordem, mas também justiça, né? Então, a gente vê que os dois também souberam lidar bem com esse grande desafio, né? Como eu disse, é uma questão estrutural nos Estados Unidos muito difícil, né? Precisa, obviamente, ser combatida, né? Mas muito difícil de se lidar com isso e tirar efetivamente, né, os investimentos na polícia não necessariamente vai fazer com que esteja relacionado a uma atitude policial menos preconceituosa, né? Então, essa relação que se estabeleceu, né, em algumas manifestações, ela não é muito clara para a opinião pública. Eu acho que os dois se saíram bem nessa questão também, né? Sair bem não é fácil nenhuma delas, mas para fins de debate, eu acho que eles souberam argumentar bem, né? Tanto é que todo mundo está delineando que o Joe Biden superou as expectativas, até porque ele tem uma postura muito mais moderada. E Donald Trump fala bem, é um comunicador e é muito assertivo, muito direto, o que fez também com que ele fosse eleito, né, na eleição passada. Mas Joe Biden soube equilibrar. Então, acho que em vários aspectos a gente teve quase que um equilíbrio, pelo menos aí na forma como lidar com essas saias justas. Agora, professor, nós sabemos também que Donald Trump tem um perfil de desestabilizar o candidato, né, fazendo interrupções constantes, intimidações. E Joe Biden, até mesmo ao longo da corrida eleitoral, ele já recebeu críticas pela sua postura mais calma, coloca um peso pela idade mais avançada que Joe Biden tem. Então, o senhor já disse que Joe Biden foi armado, mas pelo o que vimos ontem e também pela sua experiência em analisar o eleitor americano, a performance de Biden teve um saldo positivo na noite de ontem? Eu acho que acaba sendo positivo, porque as expectativas em relação ao desempenho de comunicação, né, de ser mais direto, mais combativo, não era o que a gente esperava, né, por uma postura histórica. Ele é um político de quase 50 anos de carreira, onde já se conhece bem as posturas dele. Ele foi vice-presidente do Obama também, teve ali uma participação. Então, havia uma previsibilidade e superou as expectativas. Mas isso não faz com que ele não tenha cometido erros. E o principal erro que ele cometeu durante o debate, nesse quesito que você está falando, né, nessa parte de articulação no debate, não da qualidade das respostas que deu, né, mas nessa parte de articulação, de postura, ele derrapou quando ele não lembrou uma das perguntas que lhe foi dirigida, né? Fizeram uma pergunta, ele pediu, né, ele sinalizou que havia necessidade de repetir. Então, ali foi uma derrapada, né, nessas críticas que se faz a ele, né? Deu munição para as críticas. E um ponto que eu acredito que vai ser mais explorado, que é a sua idade avançada, né? Não é tão mais avançado do que de Trump, né? Mas, de qualquer forma, há uma impressão, uma imagem dele, de que a idade tem um pouco mais de peso no seu desempenho, né? Seria uma fragilidade, né? Evidentemente que não é tão simples assim a gente atribuir isso. Ele é um político experiente,
foi escolhido, né, pelos democratas. Então, os dois candidatos são fortes. A gente pode falar o que for, mas são dois candidatos fortes, né? E ele também. Mas, no caso, né, alguns já atribuem que a idade tem um peso e que ele já teria um grau aí de dificuldades senis, né? De qualquer forma, isso vai ser explorado. Esse foi o grande ato falho que ele cometeu no debate de ontem, nessa questão de postura e articulação. E até mesmo quando foi feito o anúncio da senadora Kamala Harris como vice de Biden, houve a análise de que ela teria a postura mais enérgica necessária para enfrentar Trump nessas eleições. Diante disso, professor, o que nós podemos esperar do próximo debate no dia 7 de outubro, que será entre a vice do Partido Democrata, Kamala Harris, e o vice do Partido Republicano, Mike Pence? As questões abordadas em um debate de vice-presidentes são as mesmas que vimos ontem? Eu acho que vai ser um pouco diferente. Em relação à postura, concordo com você, né? Um dos motivos que levou Biden a escolher sua vice foi essa característica dela de ser combativa, né? Tem outros fatores, né? Ele procurou agradar o eleitorado feminino, o eleitorado ligado aos imigrantes, aos latinos, aos negros. Então, tem uma série de grupos, né, que ele tenta trazer para si, e que são grupos representativos da sociedade que trazem efetivamente voto. Então, a candidatura democrata, em termos de lógica de construção, ela foi bem pensada, né? Eu acho que eles se prepararam para enfrentar um candidato difícil, né? Um candidato com força, que é Donald Trump. Então, tudo foi pensado assim na ponta do lápis, eu diria. Com relação à postura dela, ela é muito mais combativa. Ela é uma parlamentar reconhecida, né, com posições fortes, muito claras, né? Mas geralmente esses debates de vices, né, por incrível que pareça, vamos ver se esse vai ser diferente, né? Geralmente é dali que vem um pouquinho mais de propostas. Como as cobranças não são as mesmas propriamente do que o candidato titular, né, onde tem que ter esses grandes embates mesmo, né? Eu não gostaria de dizer isso aqui, né? Gostaria de dizer que teriam que ser embates com propostas. Mas a gente entende um pouco da lógica, né? Eles vão ali para um confronto mesmo para buscar a eleição. Mas no caso dos vices, ali geralmente tem chance de vir um pouquinho mais de propostas. É até uma forma de sinalizar para os eleitores e trazer votos num meandro, num outro tipo de meandro. Mas olha, com a vice que o Biden escolheu, né, que é tão combativa, a gente tem talvez aí uma chance de surpresas, fugindo um pouco dessa tradição propositiva de debates de candidatos a vice. Está bem, professor. Os olhos do mundo estão voltados, né, para essa reta final das eleições norte-americanas e, como sempre, muito esclarecedor conversar com você, para o nosso ouvinte e espectador também formar sua opinião e entender esse cenário. Muito obrigada. Nós conversamos com o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU. Até a próxima.